Tudo certo, tudo pronto. Uma questão demasiadamente já reprimida deve ser colocada agora em pauta. É a questão da finitude. Uma grande essência das coisas que a gente percebe, desde os gregos antigos se percebeu, é a transitoriedade das coisas. Mas o que mais nos importa é essa transitoriedade com nós e com os nossos entes queridos. O nosso fim, a morte também dos entes queridos. E, em segundo lugar, a transitoriedade do que é nosso, do que nos faz bem, do que nos é interessante, que também se desfaz, se transforma em outra coisa, e meio que é uma regra, tudo se transforma, o tempo todo a mudança é imperativa. O mundo muda, mas também algo no mundo parece que não muda, mas num sentido mais psicológico, porque no sentido real há uma pretensão de que alguma coisa permaneça sempre a mesma. As leis da lógica, as leis da física não são seguramente eternas. Há uma pretensão nossa de que as leis da lógica permaneçam. A grande questão que pode ser perguntada é que a lógica pode ser dissolvida em uma interrogação mais originária. Por que há lógica? Por que existe lógica? Porque tudo nesse caso poderia ser questionado. Simplesmente há lógica. Há as coisas. Ponto. Há nós que percebe as coisas. Há humanos. Há percepção da existência em nós. E nós somos tão finitos que não conseguimos atingir o nada. O cara vai se matar e vai conseguir o nada. Não. Vai ser o fim da vida, a morte, o fim dele. Mas isso não é um nada mais original. O nada mais original não está ao alcance da pessoa. A mais genuína e profunda finitude escapa à nossa liberdade. Quer dizer, nem o fim. Realmente, nós não somos livres para atingi-lo. Nós somos livres para acelerar um processo de transformação, mas não para atingir um fim. Porque o fim é o fim. Existe o fim, existe transformação. É o fim mesmo, o fim. O que é o fim? Tá, se a jornada toda é de 1 a 10, quando chegar no 10, é o fim desta jornada. Existem alguns fins, algumas finitudes. O fim de uma vida, é possível, mas um fim genuíno, o que seria um fim genuíno? Um fim de verdade mesmo. Sabe, um fim que desemboca no encontro com o nada. Isso não existe. Isso implicaria em algo que é passar a ser nada e não a se transformar em outra coisa. Se o fim é desintegrar as moléculas, ainda assim, desintegrar as moléculas não é o fim. O fim, ou mais originário, o fim total, o nada, não é atingível. O que é atingível é uma transformação, ainda que radical, total, ainda que haja a morte, haja o fim da vida, mas o fim genuíno, não entrando na questão da física aqui, quanto tempo dura um átomo? Um átomo tem fim? Pode-se dizer que, mesmo após o fim do átomo, atingimos um nada? Eu acho que não. Mesmo que haja a possibilidade da desintegração total de todas as partículas do universo e que o próprio espaço de algum jeito se degrade, ainda assim não atingiremos o nada. Então um fim original, um todo se transformar em nada, é meio que difícil a ideia. Até porque como seria o processo de passagem daquilo que é para aquilo que não é mais? E o não é mais não é simplesmente no tempo que ele era, agora não é mais nesse tempo. Mas eu tenho uma coisa que era e não é. Eu tenho uma coisa que ainda está no ser. Era e não é, não quer dizer o nada. Então, de certa forma, é algo que tem ser, mesmo agora, que não é mais. Para não ser nada, nunca deveria ter sido nem como possibilidade, nem como imaginação. E aí depende só de imaginação. E daí, se ninguém imaginou alguma coisa que poderia existir, provavelmente alguém não imaginou muitas coisas que poderiam existir e vieram a existir.
né? O que considerar nesse caso? Por exemplo, os bósons de Higgs, é isso o nome? Eu acredito que até 1800 nunca ninguém tinha ouvido falar nem em sonho disso aí. E depois passou a ser um ente real que sempre existiu. Quer dizer, dependia então de alguém pensar nisso como possibilidade, como teoria. Vamos dizer que nunca ninguém tivesse descoberto até hoje o bóson de Higgs. Ora, ele existe, né? Porque hoje tivemos a sorte de descobrir que existe, mas... E mesmo que ele fosse uma fantasia da física, vamos dizer que existe fantasia na física, né? Ele existe como fantasia, né? Então existe, em qual nível de existência? Fantasia, nível real, é material, é abstrata, concreta, né? Então eu teria que afirmar que existir depende de alguém pensar. Não, a maioria das coisas que realmente existem devem nunca ter sido pensadas porque ninguém consegue nem chegar próximo do tanto de coisas que há no universo. Mas vamos considerar o que existe, mesmo que ninguém saiba, mas que existe. Vamos nos referir a isso. Mesmo que ninguém saiba do bóson de Higgs, da partícula X, Y, Z, ou qualquer outra coisa possível, mas que é real, mas que ninguém nunca pensou e nunca vai descobrir. Mas essas coisas existem, tá? E pode ser que elas, vamos dizer assim, passem a não existir mais de algum jeito. Não estou falando só de partícula, qualquer coisa. Mundo particular de cada um. Né? Coisas que nunca ninguém vai saber que o outro fez. Por exemplo, é um ente. Uma ação é um ente. Uma ação é um ente. O nascer do sol é um fenômeno, é um ente. Tudo é ente, exceto o ser, exceto o nada. A totalidade é identificável, o nada é identificável, o ser é identificável, mas agora faz sentido falar em coisas que não são pensáveis como coisas existentes? Talvez faça todo sentido. Agora, como chegar a essa conclusão de que aquilo que existe, de algum modo, passe a não ser nada através da transformação? Como atingir o nada físico? Como que algo pode deixar de ser? Para algo deixar de ser, ele tem que passar a ser nada. Ah, você quer ver se não transforma em nada? Me dá aqui uma xícara de vidro, quer ver se eu não quebro. Sabe que não é isso. Não estamos falando disso. Não estamos falando de transformação. Você não consegue eliminar a matéria. Né? Você transforma ela em energia. Tá? Transformou ela em energia, transformou em uma força, em um trabalho. Transformou em um trabalho, aquilo se eterniza no tempo. Né? Se eterniza no tempo, a ação foi feita. A ação foi feita. Então existe esse universo com a ação, com ações feitas no tempo, em tempos. Né? Mesmo que nunca mais, a partir de uma certa altura, nunca mais se faça ação alguma. Né? Ele meio que morra, mas ainda assim ele vai estar ali eternamente como um universo que um dia teve ação, portanto existindo e portanto nunca atingirá o nada. Então vamos lá. A interrogação que Heidegger faz sobre o nada, ela é uma maneira de apresentar a metafísica. Não definir. Veja que ele não fala definir, nem conceituar. O objetivo desses vídeos não é conceituar. Metafísica nunca foi, e nem no texto de Heidegger. Ele tem um outro livro que fala sobre o que é a metafísica mesmo, né? Daí sim, conceituar, né? Reestruturar a metafísica. Mas a questão com a questão do nada, ele quer apresentar a metafísica. O que é o nada? Então, isso quer dizer que essa pergunta é uma questão metafísica. E a questão metafísica, agora, por exemplo, as questões metafísicas, elas têm um duplo aspecto. Um aspecto é o homem que está perguntando. E uma questão metafísica compreende sempre a totalidade da problemática metafísica. Né? Dos modos de se dizer o nada desde a antiguidade é que do nada vem nada. Né? Então você perceba que não foi abordado a questão do nada, não foi exposta a questão do nada. Mas espera aí, mas não foi estudado nada. E esse modo de ver o nada é um ponto de vista. Né? Ponto de vista do homem, que tudo tem uma forma. Também há um pequeno espanto. Né?
as coisas têm forma. Tá? Para além das explicações científicas das formas, gás, sólido, líquido, gasoso, reação física, aplicação de força a um corpo, né, que faz eles ter fissuras ou quebras e ser de um jeito determinado, a Terra ser redonda, né, tudo isso aí, vamos partir para as coisas que têm formas, mas que não tem muito uma explicação sobre a forma. Um triângulo. Por que é a forma de um triângulo? Né? Meio que, por que a geometria? Né? Por que há círculo? Mesmo que teórico, né? Existe uma forma. Para além das explicações físicas do porquê algo ter aquele arranjo de átomos, né? Mas forma da matéria se assumir como uma figura, aparecer como uma figura, como ser um ente ali daquele modo aparente, né? É a forma de Aristóteles que eu estou falando, as formas, né? E veja que as formas também têm uma certa semelhança. A forma de Aristóteles é uma questão filosófica também profunda que meio que se refere a um fundo ontológico de existência, né? Mas Heidegger coloca que dessa concepção de ser são tão poucos discutidos como é o próprio nada. Está falando ali do aspecto da coisa, uma característica. De onde vem, né? Tem que questionar tudo. O ser, e agora parece um novo espantozinho, né? De onde vêm as características das coisas? São próprias dela, da natureza dela. Mas existem essas características, né? Tem o próprio espanto aí do ente junto. As características são entes também, né? Mas as características mais, se fosse possível, retirar as características e considerar apenas elas, só as características, né? De onde veio a beleza da flor? Tudo bem, a beleza é outra grande discussão, né? Não dá para dar esse exemplo, não. Vixe. Então nós vamos falar agora de Deus, do cristianismo, tá? No próximo vídeo.